Nas últimas décadas, o consumo de plástico no mundo foi de 8,3 bilhões de toneladas, e desse todo, apenas 9% foi reciclado. A falta de alternativas no mercado faz com que a grande maioria das embalagens que envolvem alimentos sejam feitas de fontes fósseis, portanto, mais difíceis de reciclar. Recentemente, aumentaram os debates sobre o problema ambiental causado pelo descarte desses materiais. Ao mesmo tempo, cresceu o número de pesquisas sobre embalagens que envolvem alimentos, levando em conta também o reaproveitamento de resíduos agroindustriais. E você, conhece alguma pesquisa nessa área? Você sabe a origem das embalagens que você usa? Que é um material descartável, que é lixo. Para ser bem sincero, eu não me preocupo muito com isso. Não é que eu não me preocupe, eu não me atento a isso. Ela é originária do petróleo, né? Que impacta o meio ambiente. Demora muito para se decompor, não sei, anos, mas... Ele já polui mais, né, o meio ambiente, né? Fica mais poluído. Eu sei que dura, sei lá, muito tempo, não sei, mais de 100 anos, 1000 anos, não sei exatamente, mas eu sei que demora muito tempo, né, para decompor. Conforme pesquisas e eu assino embaixo, é 1,5 kg, mais ou menos assim, por dia o cidadão usa. Eu me preocupo bastante com isso, então eu tenho noção que eu uso mais do que eu gostaria, assim. Eu li algumas coisas recentemente sobre sacolas plásticas feitas de, acho que amido de milho, alguma coisa assim. E ultimamente eu vi de bandejas feitas com fibra de banana, mas que eu tenha visto no supermercado não uso, gostaria de usar, se tivesse à disposição, assim, né? E que não fosse um preço absurdo. Eu acho que é muito relevante a pesquisa nessa área porque é uma questão muito grave, acho que nos centros urbanos, a produção de lixo. E o tanto que isso demora para se decompor e o espaço que isso ocupa, então quanto mais alternativas biodegradáveis, melhor. Acho bem interessante, acho que reduzir plástico o máximo possível, quanto mais a gente puder reduzir, melhor. Mas eu acho que está ainda meio longe da gente, assim, né? Por exemplo, eu não vejo no supermercado essa opção. Isso é importante, né? Para diminuir o descarte, né? Porque tá sujando tudo, né? Rios, mar, tudo, né? A terra mesmo, né? Tá ficando impermeabilizada porque muito lixo, né? Quanto menos impactar o meio ambiente, melhor, né? Então, esse tipo de embalagem vinha a agregar ao ponto, assim, de proteger o meio ambiente. Eu acho que seria mais importante, né? Pessoas também se conhecer mais sobre isso, mas é bem importante, eu acho. Então, fazendo esse retorno aí de biodegradáveis, aí as pessoas vão ficar conscientes, cientes e de repente vão ajudar. No Pesquisa em Pauta de hoje, conversamos com a professora Cláudia Leites Lucchesi. Em 2019, ela recebeu o prêmio CAPES de Teses pela sua pesquisa sobre desenvolvimento de embalagens biodegradáveis. Seu trabalho teve por objetivo encontrar substitutos adequados para o plástico convencional, ao mesmo tempo em que reaproveita resíduos provenientes da produção de alimentos. Confira! Então, professora, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite para essa entrevista. Eu queria começar contigo nos contando sobre o início da tua carreira acadêmica e o que te levou a entrar na área da pesquisa. Então, Daniel, primeiramente eu que agradeço, muito obrigada a vocês por terem me convidado. Eu sou graduada em Engenharia Química, aqui pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Inicialmente comecei então a trabalhar nessa área de processos, na área de desenvolvimento de produtos e a partir daí comecei a me interessar. Alimentos são parte do nosso dia a dia, estão presentes, né, na nossa vida diária e despertaram bastante meu interesse. E a partir daí, então, comecei a trabalhar inicialmente com processos que visavam a conservação desses alimentos e, posteriormente, então, passei a trabalhar na área de embalagens, ou seja, invólucros próprios para conservação desses produtos. E a senhora foi reconhecida pela CAPES, né, com a sua tese de desenvolvimento de embalagens biodegradáveis a partir de amido contendo subprodutos provenientes do processamento de alimentos, né? E como surgiu a ideia dessa pesquisa? Então, esse trabalho ele foi feito em parceria então com as professoras Isabel Cristina Tessaro e Jordana Corralo Espada, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e em cotutela com a Universidade do País Basco, sob a orientação da professora Coro de la Caba.
Então, a gente pensou em algumas alternativas sustentáveis para a utilização, então, para o desenvolvimento de um produto que fosse capaz de suprir algumas deficiências, como, por exemplo, a questão, né, da não degradação dos plásticos convencionais. Então, tentando buscar alternativas sustentáveis e a possibilidade de reutilização de subprodutos da indústria de alimentos que contém um elevado teor de compostos bioativos, surge então essa nossa ideia, né, em parceria então com as professoras Isabel e Jordana inicialmente, para desenvolver uma embalagem que fosse sustentável e biodegradável. E nos conta um pouco sobre a metodologia e as etapas dessa pesquisa. Então, assim, quando eu comecei no laboratório, praticamente não tinha nada da área de embalagens, a gente praticamente começou a trabalhar do zero. Então, construindo equipamentos, construindo conhecimento, construindo células de permeação para avaliar, né, as características dos produtos que a gente estava desenvolvendo e todo o aparato necessário para desenvolver a pesquisa. A gente começou em 2014 nessa área e como não tinha quase nada, então eu comecei, bom, vamos começar de algum ponto, né? Então a gente decidiu iniciar a determinação da utilização de diferentes tipos de amido para a produção da embalagem, visando então verificar os mecanismos de formação, as diferenças que esses tipos de amido podiam conferir à embalagem final, o nosso produto final. E posteriormente então, dentre aquelas que se mostravam mais adequadas e apresentavam as características que a gente desejava, a gente decidiu então seguir com amido de milho, amido de mandioca e acrescentar então um subproduto da indústria de alimentos. E foi aí então que a gente teve que escolher um deles, né? Porque são inúmeros. E aí quando a gente pensou num deles para escolher, a gente escolheu aquele que tinha as características do nosso interesse, que era o resíduo do mirtilo, partindo do processamento do suco, que tem compostos antociânicos, que a gente chama, ou antocianinas, que são compostos que têm a capacidade de mudar de cor, quando submetidos a diferentes valores de pH. Então, a fim de relacionar as mudanças do pH dos alimentos em processo de decomposição, à medida que produtos cárneos, por exemplo, vão sendo degradados, eles têm um aumento do seu valor de pH. E a fim de relacionar então esses valores, a gente decidiu utilizar um composto que tinha um elevado teor de antocianinas e tentar então desenvolver uma embalagem inteligente. Então, nos explique um pouco sobre as embalagens ativas, como elas são feitas e como elas funcionam. Então, a incorporação de um composto bioativo faz ou pode fazer com que essas embalagens se tornem ativas, através então da incorporação de diferentes propriedades, principalmente capacidade antioxidante que pode sequestrar radicais livres e conferir então essa capacidade para as embalagens, o que é um pouco diferente das embalagens inteligentes, que são aquelas onde a gente vai ter uma indicação para o consumidor, ou visual, ou por algum outro tipo de sensor, de que o produto está adequado ou não para o consumo. A terceira etapa da pesquisa ela foi na Universidade do País Basco, né? Então eu queria que você falasse um pouco sobre como é que foi essa parceria da URGS para conseguir fazer a pesquisa lá. Então, logo que eu iniciei o meu doutorado, a gente conseguiu aprovar um projeto PVE, um pesquisador visitante especial, com essa professora orientadora lá da Universidade do País Basco, a professora Coro de la Cava. Então, dentro desse projeto estava prevista uma bolsa de doutorado de sanduíche para que eu tivesse essa oportunidade, né, de aprender então na prática, utilizando os equipamentos que eles tinham disponíveis e toda a tecnologia de processo que a gente não tinha aqui. Hoje a gente tem, graças a muito trabalho a gente conseguiu comprar equipamentos. Ainda estamos em processo de aquisição de novas tecnologias, mas na época eu não tive a oportunidade de
testar os processos de compressão, que são mais próximos daqueles realizados na indústria, aqui no Brasil. Então eu tive a oportunidade de fazer esses testes lá na Espanha, junto com os professores de lá. Então essa experiência foi muito enriquecedora, foi uma parceria que trouxe agregou muito e trouxe bastante conhecimento para o nosso grupo de pesquisa, visto que a professora veio para cá também. Era uma das etapas previstas no projeto e a gente pôde então ter essa interação bastante benéfica para o grupo de pesquisa. E quais foram os resultados da pesquisa? Então, efetivamente, a gente pode dizer que a gente conseguiu desenvolver embalagens a partir de amido para serem utilizadas em algumas aplicações. Eu testei alguns produtos cárneos para verificar e tentar validar as embalagens. O problema do amido, o principal problema, é que ele é bastante hidrofílico. Então, essas embalagens elas são bastante suscetíveis às condições ambiente, com elevada umidade relativa. Então, o nosso desafio a partir de agora é justamente tentar superar essas limitações, utilizando então técnicas diferentes de processamento, visto que aquelas que a gente utilizou apresentaram esse tipo de limitação. E qual é a importância dessa pesquisa para a atualidade? Como ela pode contribuir para um mundo mais sustentável? Então, a gente acredita, né, que a utilização, pelo menos a substituição parcial de algumas embalagens que são de simples uso, digamos assim, elas são usadas por 20 ou 30 minutos e elas são automaticamente descartadas. Então, esse tipo de embalagem poderia ser substituída por embalagens que não requerem tanto tempo de vida de prateleira e podem ser substituídas por essas embalagens biodegradáveis, contribuindo aí para diminuir então o destino de lixos para aterro diretamente ou enfim, né, essas ondas sismárias de lixo que tem no meio ambiente. E outra questão também é a questão da reutilização dos resíduos. A maioria dos resíduos produzidos tem um elevado teor de carga orgânica e essa carga orgânica impede que eles sejam descartados no solo automaticamente. É necessário tratamento, o tratamento requer dinheiro, custo, materiais e a destinação final. Então, a incorporação desses resíduos e a utilização de matérias-primas renováveis que são biodegradáveis faz com que a sustentabilidade esteja sempre presente nas nossas pesquisas e no nosso dia a dia. E a tua tese ela foi premiada pela CAPES. O que isso significou para ti? Então, eu fico muito feliz mesmo com esse reconhecimento. Não tinha conhecimento de nenhuma tese na área de Engenharias 2 na URGS que havia sido premiada anteriormente. Então, isso nos demonstra que a gente está no caminho certo, que a gente está pesquisando algo que realmente vai poder ser aplicado, vai poder ter um futuro promissor no desenvolvimento de novas pesquisas. E eu, particularmente, fico muito feliz com esse reconhecimento, porque foi um trabalho bastante extenso, mas com muita dedicação. Eu sempre me dediquei muito ao trabalho, agradeço também as minhas orientadoras, que sempre estiveram aí presentes durante os 4 anos de doutorado. E então, eu acho que assim, todo mundo se empenhou, todo mundo se dedicou para que esse fosse o resultado final. E o reconhecimento desse resultado é muito importante e é muito satisfatório para a gente. Quais são as tuas perspectivas para o futuro, tanto para a tua vida acadêmica quanto para a pesquisa? Então, eu acredito que eu encontrei o que eu gosto de fazer. Eu gosto de fazer pesquisa mesmo. Eu gosto dessa área acadêmica, eu gosto de trabalhar nessa área. Eu já trabalho como pesquisadora há algum tempo e eu acredito muito no potencial dos alunos que a gente tem e acho que a gente pode continuar desenvolvendo um bom trabalho e novas pesquisas em parceria com algumas outras entidades, de repente, para começar a ter uma aplicação mais forte e colocar isso para o mercado, para a sociedade em si.
As perguntas eram essas, então muito obrigado e parabéns pela tua pesquisa. Muito obrigada, eu que agradeço pela oportunidade. Obrigada.